dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer com vocês essa abelhinha que faz parte do meu especial de 1000 inscritos, onde eu vou fazer 5 chaveirinhos com vocês. Para essa abelhinha eu usei a minha agulha 3,5 milímetros e linhas lã molê da cor preta, amarela e branca. Lembrando sempre que eu traduzo receitas estrangeiras, então eu não criei esse padrão, mas eu estou deixando na descrição o link da receita original para dar os créditos à artesã e também o link da receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho. E, como eu disse, já é parte do meu especial de 1000 inscritos e vamos nessa fazer a nossa abelhinha. Bom, nós vamos fazer agora a parte do corpinho da nossa abelha. Para fazer o corpinho, nós vamos usar a linha preta e a linha amarela. Só como a linha preta é muito difícil de ver na câmera, eu vou usar o branco. Eu vou usar esse pouquinho de branco que eu tenho aqui. Então, onde eu fizer com branco, vocês vão fazer com o preto. Eu só estou usando o branco para ficar mais fácil de ver. E nós vamos iniciar com o nosso preto, que no meu caso aqui é o branco. Você pode fazer um círculo mágico com 4 pontos baixos, ou como eu vou fazer aqui, como eu vou mostrar. Fazer uma laçada inicial, faça a laçada inicial e 2 correntinhas. Agora, aqui dentro, não nessa correntinha, na segunda, a partir da agulha, ou na primeira que a gente fez, vamos passar a agulha e fazer 4 pontos baixos dentro da mesma correntinha. E isso vai substituir um círculo mágico com 4 pontos baixos. Então, vamos fazer 4 pontos baixos aqui dentro da mesma correntinha. Fiz meus 4 pontos baixos, eu posso até puxar esse fiozinho aqui que vai fechar bem, ó, o buraquinho. E nós vamos para a segunda volta. Então, a primeira nós temos 4 pontos e na segunda nós vamos ficar com 6 pontos. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Só isso, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Marquem, se vocês acharem que vão se perder, marquem esse ponto. Eu vou fazer aqui de cabeça, mas é bom sempre marcar. Fiz um ponto, agora no segundo faço um aumento, ou seja, 2 pontos baixos, mesmo ponto de base. E repito novamente, um ponto baixo no ponto à frente e um aumento no ponto seguinte. Fiz a minha volta, vocês vejam que está ficando emborcado. Então, nós vamos ter que virar, ó. Ficou emborcadinho, a gente vira, vai ficar bem certinho. Fica bem certinho. Agora, vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer o mesmo que na segunda. Um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento. Só que, em vez de repetir 2 vezes, vamos repetir 3. Então, aqui no primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E no segundo ponto, um aumento. Ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando sempre, é bom sempre marcar o primeiro ponto. Eu vou marcar aqui o meu. Marquei a minha com uma baita de uma fita grande, mas não tem problema. Então, fiz um ponto baixo, um aumento. Eu vou repetir mais 2 vezes, chegando no final da nossa volta. Então, terceira volta inteira, um ponto baixo, um aumento. Terminei aqui a minha terceira volta, com 3 repetições de um ponto baixo e um aumento. E o que eu vou fazer? Eu vou, na verdade, desmanchar esse último ponto e refazer ele para trocar de cor. Então, eu desmanchei ele. Então, vou refazer aqui. Passo a minha agulha pelo ponto, puxo uma laçada. Vou tirar meu marcador e vou pegar a minha linha amarela. Lembrando que esse branco aqui, na verdade, é o preto. Então, vou pegar o meu amarelo, passar aqui embaixo da agulha e puxar uma laçada. Nisso, nós finalizamos o ponto branco da terceira volta e já trocamos de cor para fazer a próxima volta. Eu vou dar um nozinho aqui entre a linha preta e a amarela, ou no caso a branca aqui. Vou dar um nozinho só para ficar bem apertadinho e não lacear nem nada. Fiz aqui a troca de cor. Nós vamos para a quarta volta, onde vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no terceiro ponto.
Então, eu vou fazer com o meu amarelo. Eu posso até puxar esse fio amarelo e o branco para cá, pro ladinho, e prender ele um pouquinho. Prendi, vou passar para trás novamente, fazer mais um ponto baixo individual, e no terceiro ponto, um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E uma ressalva, nós não vamos cortar o fio. Tá vendo o branco aqui? Eu não cortei, nós não vamos cortar ele, que no caso seria o preto. Nós vamos deixar ele aqui reservadinho, porque nós vamos continuar trocando de cor enquanto fazemos o nosso corpinho, igual eu fiz aqui, ó. Nós vamos continuar trocando de cor. Então, a cada 2 voltas a partir de agora, nós vamos fazer 2 de amarelo, 2 de preto, 2 de amarelo, 2 de preto e terminar em 2 de amarelo. Então, eu não vou cortar meu fio pra gente conseguir trocar essas cores. Fiz meus 2 pontos e o aumento, eu vou continuar repetindo mais 2 vezes, no total de 3 repetições, de 2 pontos altos e o aumento até o final da volta. Terminei aqui a minha 4ª volta com 2 pontos baixos e o aumento, nós vamos para a 5ª volta. Na 5ª volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto, repetindo até o final. Vão ser 6 repetições, então nós temos 12 pontos nessa volta, na 4ª volta, e na 5ª vamos terminar com 18 pontos. Então, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Um ponto baixo, um aumento. E vou continuar repetindo esse padrão de um ponto baixo e um aumento até o final da volta. Terminei minha 5ª volta com um ponto baixo e um aumento. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos trocar novamente de cor. Nós vamos para o preto, no meu caso, o branco. Novamente, eu vou desmanchar esse último ponto e eu vou refazer ele trocando de cor. Então, eu vou passar aqui a minha linha pelo ponto, vou puxar uma laçada no amarelo e o branco, ou o nosso preto que está aqui atrás, eu vou passar ele para frente, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó. Eu vou puxar ele para cima, pegar uma laçadinha e passar por entre o amarelo. E só isso, já trocamos de cor. Dou uma puxadinha aqui no amarelo para ficar bem apertadinho. E agora vamos trabalhar com o nosso preto. Na 6ª volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no terceiro ponto. Então, primeiro ponto, um ponto baixo. Ó, eu dei uma apertadinha aqui no amarelo, coloco o amarelo para trás. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo. E agora no terceiro, um aumento, ou 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz 2 pontos e o aumento, repito, mais 2 pontos individuais. E agora, outro aumento. E nós vamos repetir isso até o final da volta. Sempre 2 pontos baixos individuais e o aumento. Terminei minha 6ª volta com 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a 7ª volta. A 7ª volta é uma volta inteira fechada em pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Como sempre, no primeiro ponto nós vamos fazer o primeiro ponto. Eu não vou marcar porque eu consigo ver claramente, por causa das trocas de cores, eu consigo ver claramente onde começa e termina as voltas. Então eu prefiro não marcar. Eu vou só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminei minha 7ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora trocar de cor novamente. Então, novamente eu vou desfazer o meu último pontinho, refazer trocando de cor. Então, passo minha agulha pelo ponto, puxo uma laçada. Agora eu vou pegar aquele amarelo que está aqui atrás, ó, eu vou puxar ele aqui para frente, pegar uma laçadinha com ele e terminar o ponto. Então, uma puxadinha no branco para o ponto não ficar laceado. E o primeiro ponto que eu vou fazer em amarelo, que é um ponto baixo, eu já vou prender o branco. Prendi. Agora nós vamos colocar o fio branco aqui para trás e vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos, em amarelo. Então, a 8ª e a 9ª volta serão apenas um ponto baixo para cada ponto de base por 2 voltas. Faremos 2 voltas fechadas em pontos baixos no amarelo. Então, eu vou fazer aqui as minhas.
Sempre aqui a gente não precisa marcar, na verdade, porque é fácil de reconhecer onde começa a volta. Então eu vou só continuar fazendo aqui minhas 2 voltas e assim que eu terminar minhas 2 voltas, eu retorno com vocês para trocarmos de cor novamente. Então, 8ª e 9ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz a minha 8ª e 9ª volta, fechadas em pontos baixos. Nós vamos agora trocar de cor novamente para fazer a 10ª e a 11ª volta. Então, novamente, vou desfazer o último pontinho e vou refazer ele trocando de cor. Então, passo a agulha aqui pelo ponto e puxo uma laçada. Pego o branco que está aqui atrás, puxo para frente ou para cima e fecho o ponto com o branco. E assim trocamos de cor novamente. Dou uma puxadinha aqui no amarelo para não ficar laceado e faço o meu primeiro ponto em branco, no branco ou no preto, puxando o amarelo aqui para ficar preso. Ponho o amarelo para trás e vamos continuar trabalhando agora com o nosso branco preto. Vamos fazer a 10ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. É a mesma coisa que as voltas anteriores. Então, um ponto baixo para cada ponto de base. E eu não preciso marcar porque já dá para ver certinho onde começa a volta. Vou fazer aqui a minha volta inteira fechada em pontos baixos. Fiz aqui a minha 10ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos para a 11ª volta. Na 11ª volta, nós vamos fazer uma diminuição, pegando os 2 primeiros pontos, e 2 pontos baixos individuais, usando os 2 próximos pontos. Então, vai ser uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da volta. No primeiro ponto, vou passar a minha agulha e puxar uma laçada. Vou passar a minha agulha pelo segundo ponto e puxar uma laçada. Pegar uma laçada com a minha agulha e passar pelas 3 argolas, fazendo assim uma diminuição. Fiz a diminuição, vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, outro ponto baixo. Então, fizemos nossa primeira repetição de uma diminuição e 2 pontos baixos. E novamente, outra diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas. Passei, fiz a diminuição, novamente, 2 pontos baixos individuais. Então, um ponto baixo no ponto à frente e um ponto baixo no ponto seguinte. E vamos continuar fazendo uma diminuição e 2 pontos baixos até o finalzinho da volta. Terminei minha 11ª volta com uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Nós vamos agora trocar novamente de cor e vai ser a última vez que vamos trocar de cor. Então, novamente, eu vou desmanchar o meu último pontinho. Vou passar a agulha pelo mesmo ponto e puxar uma laçadinha com o branco, no caso de vocês o preto. Vou pegar o amarelo aqui atrás, vou puxar para cima e finalizar pegando uma laçada com o amarelo e passando pelas 2 argolinhas do branco. Dou uma puxadinha novamente aqui no branco e vou fazer o primeiro pontinho aqui, prendendo o branco. Fiz o primeiro ponto em amarelo, já prendendo o fio branco, ponho o fio branco para trás. Depois nós vamos arrematar ele, não agora. Vamos fazer depois que terminarmos as nossas 2 voltas em amarelo. Na 12ª volta, que vai ser a primeira em amarelo, nós vamos apenas fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso. Vai ser uma volta inteira fechada em pontos baixos. Então, eu novamente não vou marcar, porque eu sei onde começa e termina a volta. E vou só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz minha 12ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Agora vamos para a 13ª e última volta do corpinho da nossa abelha. Nós vamos iniciar a 13ª volta com uma diminuição. E nós vamos fazer depois um ponto baixo individual e vamos repetir o mesmo padrão a volta inteira. Então, passo a minha agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas. Fiz uma diminuição. No ponto seguinte, vamos fazer apenas um ponto baixo. E agora, novamente, outra diminuição. E vamos continuar repetindo. Então, passo aqui a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto e puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas. Fiz outra diminuição. No ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos continuar repetindo isso até o final da volta,
Sempre um ponto baixo e uma diminuição, no caso, uma diminuição e um ponto baixo. Uma diminuição e um ponto baixo. E assim continuamos até o final da volta. Eu vou fazer aqui e eu vou voltar aqui com vocês com a minha peça finalizada, só que em preto e amarelo, em vez de branco e amarelo. Então, eu vou voltar aqui com a minha peça finalizada e mostrar para vocês como fazer os arremates. Fiz aqui a minha 13ª volta com uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. O que eu vou fazer agora? Vou no ponto seguinte, no ponto à frente, vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e eu corto o fio. No meu caso, eu já cortei o meu fio. Então, é só puxar aqui o fio e fica mais ou menos arrematadinho. O meu fio preto, eu já cortei a ponta, ele está aqui dentro em algum lugar. Achei meu preto aqui. Então, nós temos 2 fios. O que eu vou fazer com esses fios? Eu vou pegar uma agulha bem mais fina do que a que eu estou usando. Eu vou abrir aqui, ó, o meu trabalho, aqui, onde está o preto. Esse aqui é um pouco difícil de ver. Onde está o preto aqui. Eu vou pegar essa minha agulha, vou passar por essa argolinha aqui da frente, aqui atrás. Passar nessa argolinha, vou puxar o meu fio preto, passar por essa argola e fazer uma correntinha. Assim nós fizemos um arremate. E esse fio não vai desmanchar, não vai lacear nenhum ponto. Eu vou fazer isso mais uma vez. Então, na argolinha da frente, vou passar minha agulha. Vou pegar uma laçada com o preto, passar por entre essa argolinha e fazer uma correntinha. Fiz o arremate. É só jogar a linha preta para dentro. E eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa com o amarelo, porque esse fio amarelo eu não vou usar. Então, eu vou abrir aqui atrás, vou vir aqui, passo a minha agulha por entre alguma dessas argolinhas, puxo o amarelo, puxo por dentro aqui e faço uma correntinha. Pronto. Está arrematadinho. É só jogar o fio amarelo aqui pra dentro. É só para ele não incomodar na hora de costurarmos a cabeça no corpo. Então, nós terminamos aqui o nosso corpinho da nossa abelha. Ele vai ficar assim. Agora, eu vou ensinar para vocês como fazer a cabecinha. Então, vamos começar agora a cabeça da nossa abelha. Para fazer a cabecinha, nós vamos usar apenas o fio amarelo, então não é necessário se preocupar em trocar de cor. Nós vamos iniciar com o círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, fiz o meu círculo mágico, agora dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos. Terminei aqui minha primeira volta, que foi o círculo mágico com 6 pontos baixos. E vamos para a segunda volta da cabeça da nossa abelhinha. Na segunda volta, nós vamos fazer um aumento em cada ponto de base. Então, o que tínhamos 6 pontos, vamos ficar com 12. No primeiro ponto, vou passar minha agulha e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Fiz meus 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Esse é o meu primeiro aumento da segunda volta. Então, vou passar aqui minha agulha só no primeiro ponto e marcar, pra gente não se perder. Marquei, fiz meu primeiro aumento, agora eu vou continuar fazendo um aumento para cada ponto de base até o final da volta. Então, no próximo ponto, novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento, da forma que está aqui, e vou continuar até o final da volta, fazendo um total de 6 aumentos. Fiz a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base, ou seja, 6 aumentos no total. Vamos para a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto, repetindo até o final 6 vezes. Então, primeiro ponto, passo a minha agulha e faço um ponto baixo. Um ponto baixo simples. No segundo ponto, passo a minha agulha e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E novamente, no próximo ponto, um ponto baixo. E no segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E essa repetição eu vou fazer até o final da volta. Sempre um ponto baixo e um aumento.
Fiz a minha terceira volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Vamos para a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no terceiro ponto. Novamente, como a volta anterior, vamos fazer nosso primeiro ponto e marcar. No meu caso, já fica marcadinho. Vou no segundo ponto. Vou fazer um ponto baixo individual, 2 pontos baixos individuais, no terceiro, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Fiz 2 pontos e o aumento. Vou continuar repetindo, mais 2 pontos baixos individuais e mais outro aumento. E isso eu vou repetir até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e o aumento. Terminei a quarta volta com 2 pontos baixos e o aumento. Vamos para a quinta volta. Na quinta volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quarto ponto, repetindo até o final. Novamente, então, vou fazer no primeiro ponto um ponto baixo e marcar esse ponto. Faço um ponto baixo no ponto seguinte e um ponto baixo no ponto à frente, ficando com 3 pontos baixos individuais. No quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz os 3 pontos baixos, vou fazer outro aumento no quarto ponto. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Sempre 3 pontos baixos e o aumento. Fiz a minha quinta volta com 3 pontos baixos e o aumento. Vamos agora para a sexta volta, onde faremos 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quinto ponto. Então, novamente, primeiro ponto, um ponto baixo e marco esse ponto. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Então, fiz 4 pontos baixos individuais. No quinto ponto, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, 4 pontos baixos e o aumento. Novamente, vou fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz os 4, no quinto ponto eu faço um aumento. E vamos repetir esse padrão até o final da volta. Sempre 4 pontos baixos individuais e o aumento. Terminei minha sexta volta com 4 pontos baixos individuais e o aumento, repetindo até o final. Terminamos as voltas de aumento da cabeça da nossa abelha. O que eu vou fazer agora, antes de começar as próximas, eu vou virar o meu trabalho, onde tem esse fiozinho do círculo mágico, vou puxar bem para ficar bem fechadinho. Vou pegar uma agulha mais fina do que a que eu estou usando. Vou passar ela por dentro de qualquer argolinha aqui atrás. Ó, qualquer argolinha, só que a agulha não aparece aqui do outro lado. Passei pela argolinha, vou puxar esse fiozinho aqui, ó. Passar ele pela agulha e puxar ele por essa argolinha, até ficar fazendo uma laçadinha, e vou fazer uma correntinha, perdão. Faço a correntinha, puxo o ponto, fiz um arrematezinho aqui. Vou passar a agulha de novo por uma das outras argolinhas que esteja aqui perto. Vou puxar novamente o fio por essa argolinha e fazer uma correntinha. Assim fica um arremate bonitinho. Fica um arremate para não repuxar nem abrir esse buraquinho do círculo mágico. Então, fiz o arremate, terminei aqui a parte de aumentos da minha cabeça. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer da 7ª à 11ª volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a 7ª, 8ª, a 9ª, a 10ª e a 11ª volta, ou seja, 5 voltas, vamos fazer em pontos baixos, fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas aqui, fora de câmera, e vou retornar com vocês. Mas lembrando primeiro, vamos fazer nosso primeiro ponto e sempre marquem o primeiro ponto das voltas para não se perderem. Então, eu vou continuar marcando aqui. E eu vou fazer minhas 5 voltas fechadas em pontos baixos e assim que eu terminar eu retorno com vocês para continuarmos a cabecinha da nossa abelha.
Fiz aqui da minha 7ª a 11ª volta fechada em pontos baixos, ou seja, as minhas 5 voltas fechadas de pontos baixos. E agora vamos para a 12ª volta. Na 12ª volta, nós vamos começar as diminuições da cabeça da nossa abelha. Vamos fazer na 12ª volta 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição pegando os 2 próximos pontos, e repetiremos até o final da volta. Então, vou mostrar aqui com vocês. Primeiro ponto, um ponto baixo, lembrando sempre de marcar. Segundo ponto, um ponto baixo. Terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, o quarto ponto baixo individual. 1, 2, 3, 4. Agora, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Esse primeiro ponto que é o ponto à frente, no caso. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. E novamente vou fazer 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz 4 pontos baixos, novamente a diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas fazendo uma diminuição. E agora eu vou continuar repetindo isso até o final da volta, sempre 4 pontos baixos individuais e uma diminuição. Terminada a minha 12ª volta fazendo 4 pontos baixos e a diminuição, antes de continuarmos para a 15ª volta, eu vou ensinar para vocês um truque que eu faço aqui para fazer o bordado do rosto, para ficar mais fácil de arrematar o fio. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás, no meu trabalho, essa parte aqui, ó, que vai ser onde eu vou bordar o rostinho. Vou vir aqui atrás dela. Vou pegar o fio que eu vou usar para fazer o bordado, que no meu caso é um fio Anne preto, e eu vou prender ele aqui atrás antes de terminarmos a cabecinha, para a linha já ficar reservada. Eu já passei a linha pela minha agulha de tapeceiro, como eu falei, é uma linha preta de outra cor, no meu caso é a linha Anne. Eu vou passar a minha agulha por trás de um dos pontinhos aqui, ó, essa argolinha, e aqui na frente não vai aparecer a agulha, vocês não vão conseguir ver a agulha. Passei a agulha por aqui, vou chegar até quase lá no finalzinho da linha. Cheguei quase no finalzinho da linha, vou fazer 3 nozinhos mais ou menos, para ficar bem apertadinho, nozinhos normais. E assim a nossa linha já vai ficar reservada para fazer o bordado assim que terminarmos de fazer a nossa abelha. Fiz o arremate aqui, vou passar para frente a minha linha. Vou passar por um dos buraquinhos, ó, e deixar a minha linha aqui na frente, ela vai estar reservada na hora de fazer o bordado do rosto. Fiz isso, terminei minha 12ª volta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou para a 13ª volta. Na 13ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição. Novamente, igual que nós fizemos aqui na volta anterior, e repetiremos até o final. No primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos esse ponto. No segundo ponto, um ponto baixo individual e no terceiro, outro ponto baixo individual. Ficamos com 3 pontos baixos individuais. Agora, fazemos uma diminuição normal. Passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas e fiz a diminuição. Agora, novamente, 3 pontos baixos individuais. Fiz meus 3 pontos baixos individuais, novamente a diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo a diminuição. E vamos repetir esse padrão até o final da volta, sempre fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a 13ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final. Vamos para a 14ª volta. Na 14ª volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, pegando os 2 primeiros pontos, e usando os 2 próximos, uma diminuição. Novamente, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, e marcamos esse ponto. Os meus estão ficando um pouquinho laceados.
Marcamos esse ponto, vou no próximo ponto, faço outro ponto baixo, 2 pontos baixos individuais. Agora uma diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada, passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas fazendo uma diminuição. E novamente, 2 pontos baixos. E feitos 2 pontos baixos, outra diminuição. E vamos repetir esse padrão até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz minha 14ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer a 15ª e a última volta da cabeça da nossa abelhinha com um ponto baixo e uma diminuição. Apenas isso, um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição dos 2 próximos pontos. Eu vou mostrar aqui como fazer a primeira parte. Um ponto baixo no primeiro ponto e marcamos esse ponto. E agora, passamos a agulha pelo próximo ponto, puxamos uma laçada, passamos pelo ponto seguinte, puxamos uma laçada, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. Outra vez, um ponto baixo individual. E agora, uma diminuição usando os 2 próximos pontos. E isso vamos repetir até o final da volta. Sempre um ponto baixo e uma diminuição. Terminei minha 15ª volta com um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou tirar meu marcador. Tirar meu marcador daqui. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, que seria o primeiro ponto da 16ª volta, que nós não vamos fazer. Uma correntinha. Vou cortar um fio longo o suficiente para costurar a cabeça no corpo. Tem que ser longo o suficiente para isso. Terminei de fazer o arremate aqui do fio. O que eu vou fazer fora de câmera agora? Eu vou fazer o bordado do rosto fora de câmera, que eu não estou com muito tempo agora. Eu vou deixar aqui uma foto de como fazer mais ou menos, tá? A foto original. E vocês dão uma olhada e fazem igual, não tem segredo. E depois de fazer o bordado, eu vou costurar a cabeça no corpinho dessa forma. Só colocar aqui, ó. Aqui tem 12 pontos e aqui também tem 12 pontos. Então, é só colocar um do ladinho do outro e costurar ponto por ponto. Cada ponto aqui é um ponto aqui. Então, nós vamos passar a agulha e fechar tudo junto. Agora, depois que eu fizer isso, eu vou voltar com vocês para mostrar como fazer as asinhas da nossa abelha. Bom, eu já fiz aqui, ó, eu fiz o bordado do rostinho da minha abelha, já costurei as partes e eu fiz as anteninhas já, porque as anteninhas elas são em preto e eu vou ensinar para vocês em branco, então não tinha problema eu já fazer elas e já aprender. Mas agora eu vou ensinar vocês como fazer as asinhas da nossa abelhinha. Eu fiz uma adaptação nessa asa, na verdade, para ficar em uma peça só. Nós vamos usar a cor branca e continuarmos com a nossa agulha 3,5 milímetros. Tem 2 formas de fazer, que uma é fazer as 2 asinhas e juntar elas no meio, ou fazer do jeito que eu vou mostrar pra vocês, que ela fica uma peça inteiriça. E eu prefiro, porque eu odeio ficar fazendo costura, então eu prefiro fazer bichinhos que tem o mínimo de costura possível. Para iniciar a nossa asa, nós vamos fazer um círculo mágico e 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então, um círculo mágico com 6 pontos baixos. Se você quiser fazer a laçada inicial com as 2 correntinhas e os 6 pontos baixos na correntinha, também pode fazer, não tem problema. Mas aqui eu vou fazer o círculo mágico mesmo. Fiz meu círculo mágico com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Nós vamos agora para a segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer um aumento para cada ponto de base, igual nós fizemos ali na cabecinha, né? Mesma coisa. Então, no primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto, formando um aumento. Fiz os 2 pontos baixos, vou marcar o primeiro ponto. E continuar repetindo um aumento para cada ponto de base até o final da volta. Vamos ficar no total com 12 pontos baixos. Fiz a minha segunda volta com um aumento para cada ponto de base.
Vamos fazer agora a terceira volta com 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto, repetindo 3 vezes. Então, primeiro ponto baixo, no primeiro ponto nós fazemos um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. E no terceiro ponto, outro ponto baixo individual. Ele vai começar a virar para dentro, nós viramos para fora. Fizemos os 3 pontos baixos. No quarto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Desta forma. E vamos repetir novamente. Mais 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Fiz os 3 pontos, no quarto, um aumento. E vamos repetir mais uma vez até o finalzinho da volta. 3 pontos baixos e o aumento. Fiz os 3 pontos baixos e o aumento. O que eu vou fazer agora, antes de continuar para as próximas voltas, eu vou virar o meu trabalho aqui atrás. Vou puxar o meu fio, para ficar bem fechadinho o círculo mágico. E vou fazer aquele arremate que eu fiz na cabeça, passando a agulha por dentro de qualquer laçadinho aqui atrás, de forma que a agulha não aparece na frente. Vou puxar o fio branco por dentro e fazer uma correntinha. Puxei o fio da correntinha, fizemos um nozinho. Passar por mais um pontinho aqui, mais uma argolinha aqui atrás. Puxar o fio branco por ela e fazer uma correntinha. Puxei o fio, fiz o arremate. Agora vamos para a quarta e quinta volta. A quarta e quinta volta nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, faremos 2 voltas fechadas em pontos baixos. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto da nossa volta, sempre marcar ela para a gente não se perder. E vamos continuar fazendo assim pela quarta e quinta volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz a minha quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base e vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e usando os 2 próximos pontos, uma diminuição, repetindo isso 3 vezes. No primeiro ponto aqui, um ponto baixo e marcamos o ponto. No segundo, um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos baixos individuais. Agora, passamos a agulha pelo primeiro ponto, puxamos uma laçada. Passamos a agulha pelo segundo ponto, puxamos outra laçada, pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolinhas formando uma diminuição. E novamente, 3 pontos baixos individuais. E feitos 3 pontos baixos, vamos fazer outra diminuição da mesma forma. E repetimos isso mais uma vez, mais 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no final da volta. Terminei aqui a minha sexta volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Vamos fazer a sétima volta fechada em pontos baixos. Então, na sétima volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. No primeiro ponto, sempre um ponto baixo e marcamos. Aqui, repuxou meu fio aqui. Fazemos um ponto baixo e marcamos o ponto. E vamos continuar fazendo essa volta inteira em pontos baixos. Perdão pela câmera que treme às vezes que eu bato no coisinho que segura o celular. Então, perdão. Só fazer aqui a sétima volta inteira fechada em pontos baixos. Fiz a sétima volta com um ponto baixo para cada ponto de base e vamos para a oitava volta. Na oitava volta, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, repetindo isso até o final. Vamos fazer essa repetição 3 vezes. 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo também. Fizemos 2 pontos baixos individuais. Agora, passo a agulha pelo próximo ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo ponto seguinte, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolinhas fazendo uma diminuição. E vou repetir novamente, 2 pontos baixos individuais. Fiz os 2 pontos, uma diminuição.
Agora vamos repetir só mais uma vez para terminar a volta, mais 2 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a minha 8ª volta com 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos para a 9ª volta. A 9ª volta vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e uma diminuição usando os 2 próximos pontos. Apenas isso, um ponto baixo e uma diminuição. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo e marcamos esse ponto. No próximo ponto, passamos a agulha e pegamos uma argola. Passamos no próximo, pegamos outra laçada. Pegamos uma laçada com a agulha e passamos pelas 3 argolas fazendo uma diminuição. No ponto seguinte, um ponto baixo. Pegando os próximos 2 pontos, outra diminuição. E vamos repetir isso mais uma vez, mais um ponto baixo e mais uma diminuição. Terminamos a nossa 9ª volta com um ponto baixo e uma diminuição. Agora nós vamos fazer a 10ª e a 11ª volta. Mas aqui eu vou dar uma ressalva. Na receita original, nós fazemos apenas mais uma volta fechada em pontos baixos. Então, na próxima volta, na 10ª, nós faríamos 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Faríamos o arremate e cortaríamos o fio. E daí teríamos que fazer 2 asas e juntar no meio. Só que eu preferi fazer de outra forma, que é para ficar inteiriço. Eu vou fazer agora a 10ª e a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos e eu vou terminar a primeira asa e começar já a segunda. Então, a 10ª volta vai ser a última volta da primeira asa e a 11ª a primeira volta da próxima asa. No primeiro ponto aqui, então, vamos fazer um ponto baixo e marcar esse ponto. O ruim é que aqui fica bem apertado essa parte, ela fica muito apertadinha. Fizemos o nosso primeiro ponto, vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base pela 10ª e a 11ª volta. Eu vou fazer aqui as minhas e eu já volto para fazer a 12ª com vocês. Já fiz aqui a minha 10ª e a 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Está assim, parecendo uma bexiguinha. Agora nós vamos para a 12ª volta. Na 12ª volta, nós vamos começar a abrir a nossa asa. Vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto, ou seja, 2 pontos baixos, mesmo ponto de base. E vamos repetir isso 3 vezes até o final da volta. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo, e já marcamos esse ponto, no meu caso já fica marcadinho. No segundo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando ali o aumento. Ficou dessa forma. E novamente, um ponto baixo no ponto seguinte e 2 pontos baixos no mesmo ponto seguinte, formando o aumento. Vamos repetir mais uma vez um ponto baixo e o aumento e terminar a 12ª volta. Então, terminada a 12ª volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final, vamos para a 13ª volta. Na 13ª volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e no terceiro ponto, um aumento, repetindo isso 3 vezes até o final da volta. Novamente aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, e marcamos o ponto. No segundo ponto, um ponto baixo. E no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. Ficamos com 2 pontos baixos e o aumento. Novamente, 2 pontos baixos individuais. Feitos 2 pontos baixos, no próximo, um aumento novamente. 2 pontos baixos no mesmo ponto. E para finalizar, apenas mais uma repetição de mais 2 pontos e o aumento. Agora que terminamos a 13ª volta com 2 pontos baixos e o aumento, vamos para a 13ª. Eu vou puxar aqui meu fio de marcação, que ele já está muito pequeno, e vou recolocar ele. Puxei ele aqui e vamos fazer a 14ª volta, não, a 14ª volta, perdão. A 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vai ser uma volta inteira fechada em pontos baixos. Por isso eu vou fazer meu primeiro ponto aqui.
E eu vou marcar esse ponto para eu não me perder, né? Já tirei minha fitinha e vou recolocar ela agora. Marquei o primeiro ponto, vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Agora que terminamos a 14ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, vamos fazer a 15ª volta com 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no quarto ponto, repetindo isso 3 vezes. No primeiro ponto aqui, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. No terceiro ponto, um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos individuais. No quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando o aumento. Fiz aqui o aumento, novamente, 3 pontos baixos individuais. Feitos 3 pontos baixos, um aumento no próximo ponto. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E repetimos isso mais uma vez para terminar essa volta. Mais 3 pontos baixos e mais um aumento. Terminada a 15ª volta com 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final, vamos fazer agora a 16ª e a 17ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. No meu primeiro ponto, eu sempre faço um ponto baixo e marco esse ponto para a gente não se perder. E vou continuar repetindo aqui até terminar a minha 16ª e a 17ª volta fechada em pontos baixos. Fiz aqui a minha 16ª e 17ª volta fechada em pontos baixos. Nós vamos agora para a 18ª volta. Na 18ª volta, vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição pegando os 2 próximos pontos. Então, no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, outro ponto baixo. No terceiro, outro ponto baixo. E agora fazemos uma diminuição. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada, passo pelo segundo ponto, puxo uma laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas fazendo a diminuição. E novamente, 3 pontos baixos aqui, individuais. Feitos 3, fazemos outra diminuição. E vamos continuar repetindo esse mesmo padrão até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz a minha 18ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos agora fazer a 19ª volta e a última da asinha da nossa abelha. A 19ª volta, vamos fazer 6 diminuições seguidas, uma após a outra. 6 diminuições. Normalzinha. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E novamente, passo a agulha pelo próximo ponto. Pego uma laçada pelo ponto seguinte, puxo outra laçada, pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E vou até fazer 6 diminuições. Aqui na parte das asas, nós não vamos colocar nenhum enchimento. E depois é só nós prendermos no corpo. Vou fazer aqui as minhas 6 diminuições primeiro. Fiz minhas 6 diminuições. Terminei minha 19ª volta, vou tirar meu marcador, fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar o fio longo o suficiente para fecharmos a nossa asinha e costurarmos no corpo. Então, terminei aqui, ó. Nós vamos agora fazer a costura da nossa asinha. Vamos passar a agulha apenas pela laçada de fora, aqui. Ó, eu já coloquei na agulha de tapeceiro, já coloquei meu fio. Vamos passar apenas pela argolinha de fora e passar a agulha. No próximo ponto, mesma coisa, só na argolinha de fora. No próximo, a mesma coisa, assim até nós fazermos no 6. Fiz aqui nos 6 pontos, vamos puxar bem puxadinho, até ficar bem fechado, bem apertado. Deixei bem apertadinho, agora vamos fazer 2 nozinhos aqui, ó, nozinhos de costura mesmo, para não lacear essa parte. Vou fazer os meus nozinhos de costura. Feitos 2 nozinhos, agora
nós vamos costurar a parte das asinhas, ó, como ficou as asinhas. Vamos costurar no corpo. Eu vou passar a minha agulha por dentro aqui do fio, daqui por dentro do trabalho, até eu sair lá no meio. Até eu sair lá no meio. E eu vou costurar esse meio na minha abelhinha. Ó, minha abelhinha está aqui. Eu vou colocar aqui atrás, bem no meiozinho. E costurar na abelha fora de câmera. Assim que eu terminar de costurar ela, eu volto com vocês para ensinar a fazer as anteninhas. Então, eu já costurei aqui as minhas asinhas. No caso, a minha asinha só, né? Que eu fiz uma peça inteira. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer as anteninhas da nossa abelha. Para fazer as anteninhas, nós vamos usar o fio preto. Só que para vocês enxergarem bem, eu vou fazer com o fio branco. Mas lembrando, façam com o preto. Nós vamos iniciar com uma laçada inicial e 2 correntinhas para substituir o círculo mágico com 6 pontos baixos. Mas você pode fazer os 6 pontos baixos dentro do círculo mágico se preferir. Fiz aqui as minhas 2 correntinhas, vou na segunda parte da agulha, ou a primeira que a gente fez, vou passar a minha agulha e vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro, 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos dentro do círculo mágico ou dentro da correntinha. Agora nós vamos para a segunda volta. Na segunda volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 6 pontos baixos individuais. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo e já vou marcar esse ponto. No segundo ponto, eu vou fazer outro ponto baixo e assim até o final da volta. Um ponto baixo para cada ponto de base. Fiz a minha segunda volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Vocês podem ver que está virando para dentro. Então, nós vamos virar, nós vamos deixar o nosso trabalho do lado correto, que é para ficar assim. E vamos agora para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, repetindo 2 vezes. Então, no primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo individual. E pegando os próximos 2 pontos, vamos fazer uma diminuição. Passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Agora, próximo ponto, um ponto baixo. E para finalizar, outra diminuição normal. Fiz a minha diminuição, agora nós vamos fazer a quarta e a quinta volta. Fizemos a nossa terceira com um ponto baixo e uma diminuição, agora a quarta e a quinta volta nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer 4 pontos baixos em cada volta. E esse fio que está aqui, ó, esse fio branco aqui do meiozinho, nós vamos enfiar aqui para dentro. Enfiei ele aqui para dentro. Agora é só fazer a quarta e a quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. E como tá bem apertadinho, vai ficar difícil de fazer, mas dá certinho. Nós temos que ir com cuidado e contando os pontos também. Eu vou até tirar meu marcador, fica mais fácil para mim. E eu vou contar os pontos enquanto eu vou fazendo eles. Vou contar aqui 4, depois eu conto mais 4. Vou fazer aqui minha quarta e quinta volta fechada em pontos baixos. Fiz aqui a minha quarta e quinta volta com um ponto baixo para cada ponto de base. A nossa anteninha ficou assim. Agora eu vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio longo o suficiente para prendermos na cabeça. E o meu ficou certinho aqui, ó. Terminei, ficou assim a anteninha. Lembrando que vamos fazer 2 anteninhas, depois vamos prender elas no corpo, como eu fiz neste aqui, ó. Como eu fiz nessa primeira abelhinha. E assim nós vamos terminando a nossa abelhinha. Assim eu termino aqui com vocês a minha abelhinha. Lembrando sempre que vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link da receita original
quanto o link da tradução, que é o meu trabalho, a tradução. E, como eu já disse, vai ser parte do meu especial de 1000 inscritos. Eu peço que deixem um like no vídeo, comentem alguma coisa e compartilhem. E é só isso. Até a próxima aula.